Ok, então hoje a gente vai ter a última aula de polinômios de Legendre. A gente vai falar um pouquinho também sobre as funções de Legendre associadas. E como anteriormente, eu estou seguindo mais de perto as notas do Lunt, então vocês podem seguir por lá, porque o que eu estou fazendo está bem parecido com o que está lá. Mas vocês também encontram isso nas outras duas referências, tá? Um pouquinho diferente, mas exatamente o mesmo conteúdo. Ok, a gente terminou a aula passada fazendo um tanto de conta. Eu quero relembrar o que a gente fez no final da aula passada, porque ficou faltando um pedacinho daquela conta. Então, vamos relembrar tudo que a gente fez até então, fazer o finalzinho da conta e fazer mais conta nova hoje, tá? Hoje vai ser um pouco menos pior, tá? Do que as duas aulas anteriores. Ok, então, a gente está estudando a equação de Legendre. Que é essa equação aqui. E a gente, recapitulando o que a gente fez lá desde a primeira aula desse assunto, de polinômios de Legendre, o que a gente fez foi procurar por soluções dessa equação usando o método de Frobenius, usando série de potências. A gente chegou à relação de recorrência para os termos dessa série, e aí a gente chegou à conclusão de que a gente sempre podia separar os termos dessas séries em duas partes. Uma parte que era uma função par, só tinha os termos de grau par, e uma parte que tinha só os termos de grau ímpar, era uma função ímpar. E a gente chegou à conclusão também que se esse k era um número natural, que é o que a gente vai considerar aqui, para k par, a função, a série par, truncava, virava um polinômio, e para k ímpar, a série ímpar truncava, virava um polinômio, tá? Então, para cada k, essa equação possui uma solução polinomial, que a gente chamou de PK. E essa unicidade a gente só consegue porque a gente está exigindo que PK de 1 seja 1. Tá? Se eu não exigir essa condição inicial, eu tenho infinitas soluções polinomiais, todas elas são um múltiplo desse polinômio aqui. Então, essencialmente, a gente tem um polinômio como solução dessa EDO. Por convenção, a gente vai escolher trabalhar com um polinômio que satisfaz isso aqui, tá? Ok, e aí depois a gente ficou provando um tanto de relações sobre esses polinômios, né? Então, a gente viu as relações de ortogonalidade, antes disso, né, o que a gente viu? Que a gente fez muita conta para provar todas essas coisas aqui. Então, a gente viu a fórmula de Rodrigues. A gente viu as relações de ortogonalidade. E a gente terminou a aula passada falando da função
geradora ou geratriz, que é essa função de duas variáveis aqui. Bom, então, por que essa função é chamada de função geradora? Então, se eu escrever essa função como série de potência em lambda, em torno de lambda igual a zero, a gente vai ficar com uma coisa desse tipo aqui, que os coeficientes dessa série, né, não são exatamente coeficientes, eles são constantes só em relação à variável lambda, então por isso eles podem ser funções da variável x. E aí a gente estudou o que são esses q's na aula passada. Então vocês lembram que a gente fez um tanto de conta envolvendo as derivadas de g em relação a lambda e x. Então, o que a gente fez foi, nem vou escrever aqui, a gente calculou as derivadas de g em relação a x e lambda, a derivada primeira e a derivada segunda, e aí a gente fez umas manipulações para chegar numa equação diferencial para a função g. Aí a gente pegou essa série aqui e jogou dentro dessa equação diferencial, essa EDP, que envolvia as derivadas de g em relação a x e lambda. Então, isso foi a continha que a gente fez, continha não, né? Contona que a gente fez na aula passada. E aí, a gente chegou à conclusão, depois de todas aquelas contas, substituindo essa série na equação diferencial que a gente derivou para g, que esses polinômios Q satisfazem a equação de Legendre. Isso aqui foi onde a gente parou na aula passada, então a gente chegou até essa expressão aqui, tá? Depois de fazer muita coisa. Ok, então, o que eu quero agora, né, é concluir que isso aqui implica que essas funções Q tem que ser os polinômios de Legendre. Como se vocês forem estudar lá pelas notas de aula de Land, vocês vão ver que ele já tira essa conclusão de imediato, tá? Mas eu, pelo menos, não consegui enxergar por que é tão imediato assim. Eu não sei se fui eu que tô lerda ou se realmente está faltando um pedacinho aí para a gente chegar a essa conclusão, tá? Por quê? A equação de Legendre, ela tem essa solução polinomial, que é o polinômio de Legendre. Mas não é a única solução. Tá? E aqui o problema não é o fato de que em um ela dá 1, porque isso aqui é fácil de provar, tá? Só que a gente tem um pedaço que é par e um pedaço que é ímpar. Às vezes o pedaço par é um polinômio, mas o pedaço ímpar não, ou o contrário, dependendo do n ser par ou ímpar. Então eu tenho um pedaço que é uma solução polinomial, mas eu tenho um outro pedaço que é uma solução também da equação, mas que não é polinomial, é uma série completa. Então, como é que eu consigo garantir que o que está aqui é de fato um polinômio? Né? Se for polinômio, se eu conseguir garantir que isso aqui é um polinômio, tem que ser obrigatoriamente um polinômio de Legendre. Mas e se pudesse ser outra coisa? Então, eu pelo menos não consegui ver que é óbvio. Tá? Então, eu vou tentar fazer e vou tentar convencer vocês, porque eu acho que eu consegui me convencer. Oi? Isso. Então, se eu falar com você assim, ó, é um polinômio, satisfaz essa equação. Tem que ser um múltiplo do polinômio de Legendre.
E essa constante aqui tem que ser 1 por causa da função. Isso é fácil de mostrar, que se for polinômio, tem que ter Qn de 1 igual a 1. Vou mostrar para vocês depois. Mas nada me garante que tem que ser um polinômio. A priori, né? Sindicado. Pelo menos para mim não foi óbvio isso. Mas dá para mostrar que tem que ser um polinômio, é isso que eu vou fazer agora. Por que tem que ser um polinômio? Porque a única solução... O que são as soluções do polinômio de Legendre? Da equação de Legendre. Então, vamos entender direito essa parte, que esse argumento é importante, tá? Então, soluções... Solução geral, tá? Todas as soluções possíveis. Como são essas soluções? É o A0 AN sobre A0 x elevado a N mais A1 somatório N ímpar AN sobre A1 x elevado a N, tá? Então, se eu chamar isso aqui de y par e y aqui de esse aqui de y ímpar, para K fixo, né? O K lá da equação, para equação fixa, isso aqui é uma combinação dessas duas funções, ok? Professor, Oi. É sobre a zero mesmo? Sobre a zero multiplicando? Isso. É isso mesmo? É. Porque aí o AN todos os AN com N par são funções de A0. Quando eu fizer aquela divisão, vai dar uma coisa que depende só de N. Tá? Então vai ficar o A0 multiplicando uma função que depende só da equação, não depende de N, né? Porque aquela série vai convergir para alguma coisa, a mesma coisa aqui. Tá? Então, a solução geral da equação de Legendre é isso aqui. E aí, o que acontece? Vai depender do K, que é aquela constante que aparece lá na equação. Se o K for par, essa coisa aqui é um polinômio. Isso aqui não é um polinômio, é uma função complicada que vai ter todos os termos da série até infinito. Se o K for ímpar, vai acontecer o contrário. Esse cara aqui vai ser um polinômio e essa coisa aqui vai ser uma série que tem todos os termos. Tá? Todas as soluções da equação de Legendre estão aqui dentro. Então, para essa solução ser um polinômio, esse termo da série que tem todos os valores de N, tem que ser zero. Então, por exemplo, vamos supor que o K seja par. Esse cara aqui é polinômio, esse não. Para a solução ser polinomial, o A1 tem que ser zero. Então, todas as soluções polinomiais são dessa forma aqui. A0, que é uma constante arbitrária, que vai depender da condição inicial, vezes esse polinômio, que é o polinômio de Legendre. Tá? Então, se eu sei que é polinômio, tem que ser dessa forma aqui. Ok? Então, existe só um polinômio que é a solução da equação de Legendre. Todos os outros são múltiplos dele. Então, se eu souber um, eu sei todos. Tá? Então, se eu souber que é polinômio e que satisfaz a equação de Legendre, pronto, morreu por causa desse raciocínio aqui. Ok? Tá claro para todo mundo? Ok, então agora deixa eu tentar convencer vocês de que esse Qn é polinômio. Ok, então, na aula passada eu não vou fazer de novo essa conta, mas só lembrando que a gente pode escrever o G assim, né? Então, na aula passada, se vocês lembrarem, a gente calculou várias derivadas dessa função g. Uma delas foi essa derivada aqui.
Oi. Menos meio. Menos meio. Obrigada. Ok, então vamos lembrar agora como é que a gente calcula a série de Taylor, que é a série que a gente tinha, né? Então, eu tenho g de x lambda igual a somatório de n igual a 0 até infinito, de Qn de x lambda elevado a n. Esse Qn é a derivada de g calculada em lambda igual a 0. Tá? Então, é isso aqui que eu vou usar para tentar entender por que esse cara aqui tem que ser um polinômio. Tá? Então, o Q0 de x é derivada de ordem zero, que não é derivada, né? É a própria função g. G de x zero, que é igual a substituir x igual a zero nessa função. Vamos carregar ela aqui para baixo. Então, essa função aqui, quando eu substituo lambda igual a 0, vai zerar esses termos, vai ficar a raiz de 1 aqui embaixo, então vai dar 1. Que é, de fato, o P0 de x, o polinômio de Legendre para n igual a 0. Ok. Agora, o Q1 de x é derivada em relação a lambda calculada em x 0. E aí a gente vem aqui em cima, né, lembrando dessa coisa aqui. E eu vou avaliar essa coisa aqui em lambda igual a 0. Quando eu calculo essa coisa em lambda igual a 0, a gente acabou de calcular o g. O g dá 1 e ali vai dar x. Então, vai sobrar só o x, que é de fato o P1 de x. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, vou derivando essa coisa. Então, o Q2 de x vai ser a derivada em relação a lambda, derivada segunda, calculada em x0, e assim por diante, a derivada E agora, o que vai acontecer aqui? Cada vez que a gente derivar essa coisa, eu vou ficar com essa derivada em g, vezes a derivada do que já estava lá antes, que era um polinômio. Então, a derivada, qualquer derivada que a gente faz em g, é igual a um polinômio em x e lambda, vezes alguma potência de g. Então, eu vou ter vários termos desse tipo aqui, tá? Não necessariamente só um. Deixa eu escrever isso direito.
Então, o que, que acontece aqui? Então, vamos observar aqui a derivada primeira. Quando eu vou fazer a derivada segunda, eu vou usar a regra do produto primeiro, tá? Que vai ser a derivada de um polinômio vezes a derivada da função g ao cubo aqui, tá? Então, eu vou ficar com um termo que tem esse polinômio, e depois o outro termo tem essa derivada que envolve a derivada de g. Quando eu faço a derivada de g, eu vou usar a regra da cadeia, que vai ficar a derivada do que está dentro. A derivada do que está dentro é x menos lambda, vezes alguma coisa que depende de g. Então, à medida que eu vou fazendo essas derivadas, cada passo que eu dou vai aumentando o número de termos, né? Mas vão ser termos todos que têm essa cara. Derivada de um polinômio, ou uma coisa que envolve a derivada de g, a derivada que tem dentro, se eu precisar usar a regra da cadeia, mas a derivada do que está dentro é outro polinômio, que é x menos lambda. Então, no final das contas, eu vou ficar com um tanto de coisa que tem essa cara aqui. Polinômio em x e lambda, vezes uma coisa que tem o g elevado a j. Agora, quando eu avaliar essa coisa aqui, tem um n fatorial aqui em algum lugar, né? Então, deixa eu colocar proporcional aqui. Quando eu fizer essa coisa calculada em x0, esse termo g elevado a j dá 1. Então, ele vai sumir. Então, eu vou ficar com coisas que envolvem um polinômio em x, substituindo lambda igual a 0, eu vou ficar com termos polinomiais em x, que era o que eu queria saber, tá? Então, de fato, isso aqui implica que Qn é um polinômio. Tá claro? Não foi uma super demonstração formal, mas é só para vocês entenderem a ideia. E essa foi a melhor coisa que eu consegui pensar. Talvez não seja a mais... Talvez tenha um jeito mais trivial de enxergar isso. Eu, pelo menos, não consegui. Oi? Tem uma dúvida, professora. Eu não entendi de onde veio que n de x é derivada de n. Ah, isso aqui é a fórmula... Isso aqui, né? Tá, boa pergunta. Apareceu do nada aqui, tá? Isso aqui vem da fórmula da série de Taylor. Toda vez que eu vou expandir uma função em série de potência, o coeficiente do termo n é um múltiplo da derivada enésima da função no ponto onde eu estou expandindo a série. Tá? Então, isso aqui veio da fórmula da série de Taylor. Tá claro? Não precisamos entrar em detalhes aqui, tá? Mas veio da série de Taylor, ok? Da fórmula para a série de Taylor. Que é o que a gente está usando para escrever a função g desse jeito. Então, eu estou falando que isso aqui é a expansão de g em série de Taylor ao redor do ponto zero, lambda igual a zero. Então, isso aqui são as derivadas, proporcional às derivadas de g no ponto zero, para lambda igual a zero. Ali embaixo teria que n proporcional. Proporcional, E a lambda, a derivada em relação a lambda. É em relação a lambda. Nossa senhora, que confusão. Obrigada, gente. Vamos ver se tem mais. Acho que agora tá certo. Eu não sei se talvez essa coisa seja mais óbvia do que isso que eu tô fazendo, tá? Mas
não tinha isso detalhado lá nas notas de aula do Land e eu só percebi no final. Pensei, poxa, mas tá, é a solução da equação de Legendre, mas quem que me garante que é o polinômio de Legendre e não outra coisa? Então eu fui tentar provar que essas coisas tinham que ser polinômios e o jeito que eu consegui fazer foi assim, não necessariamente é o jeito mais esperto. Mas eu espero que vocês estejam convencidos de que é polinômio, né? Ok, então beleza, essa coisa é um polinômio. E agora, por que tá faltando um pequeno detalhe para provar de fato que essa coisa é polinômio, o polinômio de Legendre? Porque até agora a gente provou que satisfaz a equação de Legendre, que é polinômio. Só que a equação de Legendre tem um tanto de polinômio que satisfaz ela. Polinômio de Legendre vezes alguma coisa multiplicada na frente. Como é que eu sei que é de fato o polinômio de Legendre, né? Então, último detalhe que falta provar. É provar que Qn de 1 é igual a 1. Tá? Se a gente provar isso, a gente prova que essa coisa é de fato o polinômio de Legendre. Isso aqui vai ser dever de casa, porque senão não vai dar tempo de eu fazer o resto da aula de hoje. Mas isso aqui tem feito na apostila, tá? Nas notas do Land. Que é calcular G de 1 lambda. Quando eu calculo G de 1 lambda, essa coisa aqui vai me dar 1 sobre 1 menos lambda ao quadrado, mais lambda ao quadrado, elevado a meio. Tem um 2 aqui. Que é a mesma coisa que 1 sobre 1 menos lambda ao quadrado. Ops, isso, elevado a meio. Que é a mesma coisa que 1 sobre 1 menos lambda, porque o quadrado cancela com a raiz ali, tá? E agora, o dever de casa de vocês vai ser calcular a série de Taylor dessa coisa aqui. Mostrar que a série de Taylor dessa coisa não é difícil, né? Isso aqui é progressão geométrica lá do ensino médio. A série de Taylor desse treco aqui é lambda elevado a n. Tá? Então, isso significa que o coeficiente que aparece aqui na frente do lambda n, quando x é igual a 1, tem que ser 1. Então, isso aqui implica que Qn de 1 obrigatoriamente igual a 1. Tá? Isso aqui tem explicadinho lá nas notas de aula do Land. O que não tem lá foi essa coisa que eu fiz antes para provar que era polinômio, que eu nem sei se precisa, tá? Se alguém vê algum outro jeito mais fácil aí de fazer, pode me avisar. Eu tentei olhar nas notas do Barata, ver se tinha alguma coisa desse tipo, mas ele faz as coisas que eu fiz aqui, ele faz de um jeito totalmente diferente, que eu achei até mais fácil, assim, menos conta do que o que está no Land. Então, ele não precisa disso, porque ele prova as coisas em uma ordem um pouco diferente do que eu faço aqui, ele não precisa disso. Mas tá, não tá errado isso aqui que eu fiz, pode ser que seja desnecessário, mas tá certo. Ok. Perguntas? Bom, então, só recapitulando aqui, né, o que a gente tem até agora a gente resolveu a equação de Legendre, provou que existiam essas soluções polinomiais, provou a fórmula de Rodrigues, a partir da fórmula de Rodrigues a gente provou as relações de ortogonalidade e, por fim,
a gente provou que essa função G, que é chamada de função geradora, tem essa propriedade. Então, por que ela é chamada de função geradora? Justamente por causa dessa relação aqui, cadê? Né? Que a partir dela, das derivadas dela em relação à lambda, eu gero os polinômios de Legendre. Tá? Então, por isso que ela é chamada de função geradora. E assim como eu falei para vocês que essas coisas podem ser generalizadas para outro tipo de equação, gerando outras funções, que também tem nomes aí, é essa coisa da função geradora também, tá? Então, nas notas do lanche vocês não vão ver, não tem nada disso, dessa generalização, mas para quem tiver interesse, quiser pelo menos ver um pouquinho de como isso funciona, nas notas do Barata tem isso feito de maneira um pouco mais geral, tá? Ok. Na aula de hoje eu quero falar as últimas duas coisas do curso. A primeira delas é a última propriedade de polinômios de Legendre, que é o que a gente chama de relações de recorrência. Que são relações entre os polinômios de Legendre que podem ser úteis aí. E por último, falar sobre o que a gente chama de equação de Legendre associada e das soluções dessa equação, que são as funções de Legendre associadas, né? Algumas soluções dessa equação. E essa parte é super importante porque essa equação de Legendre associada, ela aparece quando a gente faz separação de variáveis para o Laplaciano escrito em coordenadas esféricas. Laplaciano é um operador diferencial que aparece em um tanto de equação diferencial importante, especialmente em física. E coordenadas esféricas é muito útil quando a gente tem problemas com simetria esférica, que é também uma constante em física, né? Então, a gente precisa com muita frequência resolver equações que envolvem o Laplaciano escrito em coordenadas esféricas. E quando isso acontece, a gente vai para a separação de variáveis e a gente cai em uma equação que envolve essas funções de Legendre associadas, tá? Então, eu queria falar um pouquinho disso antes de terminar a aula de hoje. Mas, antes disso, vamos falar dessas relações de recorrência, que são relações envolvendo os polinômios Pn e... Deixa eu só ver como que eu escrevi aqui. Então, são relações que permitem com que a gente encontre o polinômio de Legendre, o próximo polinômio de Legendre, se eu sei os anteriores. Tá? Então, toda vez que a gente fala de relação de recorrência, é isso que a gente tem, né? Uma relação que permite a gente encontrar o próximo termo de uma sequência se eu sei os termos anteriores. Então, aqui eu tenho uma sequência de polinômios e essas relações permitem a gente encontrar o próximo termo dessa sequência se eu sei todos os polinômios anteriores, tá? Bom, eu não vou provar todas, eu vou provar a primeira. Nas notas do Barata e no Mathematical Methods for Physicists tem a demonstração de todas, tá? Caso vocês queiram, vocês podem olhar por lá, mas eu não recomendo que vocês façam isso, tá? Vão gastar o tempo com outra coisa mais interessante. Mas vou mencionar a existência dessas relações, porque se algum dia vocês precisarem de novo, essas coisas são fáceis de encontrar, mas sabendo da existência, vocês podem usar isso como ferramenta depois, se for necessário algum dia, tá? Bom, então, a primeira relação de recorrência que eu quero enunciar é essa aqui.
Então, vocês vejam que eu tenho uma fórmula para Pn mais 1, dependendo de Pn e Pn menos 1. Então, se eu sei Pn e Pn menos 1, eu consigo calcular Pn mais 1. Tá? E as outras são semelhantes. Ok, então existem várias maneiras de demonstrar isso. Se vocês forem ver lá nas notas do Barata, por exemplo, ele faz de um jeito completamente diferente do que o que eu vou fazer aqui, que é seguindo as notas do Lang. E o que eu vou fazer é, de novo, olhar para essa relação aqui. Vamos provar. Bom, então essa relação a gente já usou na aula passada, a gente provou essa relação na aula passada. E agora eu vou usar essa relação de novo para provar essa relação de recorrência e usar a função geradora G de novo, né? Bom, então antes de substituir a função G aqui nessa equação, eu vou manipular ela um pouquinho para facilitar aqui a vida. Que é multiplicar dos dois lados por G a menos 2. Então, eu vou ficar com G a menos 2, dg de lambda, é igual a x menos lambda G. Então, vamos de novo buscar quem é a função G. Então, a função G é dada por essa equação aqui. Então, G a menos 2, o quadrado vai sumir com a raiz e o menos vai trocar numerador com o denominador. Então, isso aqui vai ser 1 menos 2x lambda dg de lambda, mais lambda ao quadrado dg de lambda é x menos lambda g. Ok, então agora eu vou usar o fato de que g de x lambda é Pn de x lambda elevado a n. Então, eu já substituí aqueles Qs pelo polinômio de Legendre, que eu sei que são iguais. E a derivada dessa coisa aqui em relação a G, a lambda, é n Pn de x lambda n menos 1. E agora eu vou pegar essas duas coisas e substituir ali. Olha que beleza. Mais uma conta com séries que a gente ama. 1 menos 2x lambda mais lambda ao quadrado vezes a derivada, né? N Pn de x lambda n menos 1 igual a x menos lambda Pn de x lambda n. Agora, olha que belezinha que nós vamos fazer. Nós vamos abrir todos esses termos. E a gente também vai abrir todos esses termos aqui. Vamos colocar tudo que for os lambdas na mesma potência. A gente vai ficar com várias séries envolvendo lambda. Aí a gente vai trocar os índices da série para ficar com todas do mesmo índice e vai colocar todo mundo em evidência. A mesma coisa que a gente faz lá no método de Frobenius, né? Essencialmente o que a gente está fazendo aqui é aplicando o método de Frobenius para resolver aquela equação lá de cima, tá? Com a diferença que a gente já sabe a solução, só que a gente quer usar isso para provar propriedades sobre essa solução que a gente já conhece. Então, vamos lá, tá acabando.
Então, vou ficar com primeiro termo multiplicado por 1, né? O segundo termo vai ficar multiplicado por menos 2x lambda. Então, 2x eu vou deixar de fora. O lambda eu vou levar lá para dentro da série. Vou colocar todo mundo junto. Então, tem um n menos 1 da série com 1 do lambda que está multiplicando lá fora. Vai ficar lambda elevado a n. E agora o último termo. E agora eu vou ficar com n menos 1 mais 2 do lambda que está lá de fora, vai ficar n mais 1. E agora esses dois termos daqui. Então, um vai ficar x. Oi. Eu não entendi muito bem ali aquele DLG que você usou. Esse aqui? Eu perdi um pouco daquele DLG de lambda para a equação de baixo. Não, tá, essa. Peraí. Daqui. Não. Daqui pra cá. Não, é lá de baixo. A DLG de lambda. Ah, tá. Somatória para lá de baixo. Daqui pra cá. Tá. É. Beleza. Eu fiz rápido mesmo. Eu estou substituindo o G e o del G del lambda naquela equação lá de cima. Então, essa coisa veio daqui, ó. Então, eu substituí essa coisa aqui e essa coisa aqui. Tá claro? Mais alguma dúvida, gente? Ok, então ficou faltando o último termo, né? Que tem o lambda n com o lambda que tá aqui de fora. Então, vai ficar menos... Ops. Menos Pn de x, lambda n mais 1. Ok, então agora eu quero juntar todas essas séries que tem o lambda, né? Só que para juntar isso, para colocar em evidência, eu preciso que todos os termos estivessem com o mesmo grau e não estão. Então a gente vai trocar o índice em cada uma dessas séries para que elas no final tenham todas o mesmo grau, tá? Então nessa aqui eu vou fazer J igual a N menos 1. Eu vou ficar com J igual a 0 até infinito de J mais 1, PJ mais 1, lambda J. Nessa aqui eu vou fazer J igual a N. Então, eu vou ficar com menos 2x somatório de N igual a 1 até infinito J, né? J, PJ, lambda J, mais, nessa aqui eu vou fazer J igual a N mais 1, então o N
é J menos 1. Talvez isso tenha sido meio burro, mas... Então, aqui vai ficar somatório de J igual a 2, né? É isso? Isso. Até infinito de J menos 1, PJ menos 1, lambda J, igual a... Essa aqui eu vou fazer N igual a J também, né? Então, isso aqui vai ficar X, somatório de J igual a 0 até infinito de PJ, lambda J. E por último, esse termo aqui que eu vou fazer de novo. J igual a N mais 1. É Menos 1. Peraí. Não, tá certo. Ali embaixo. Onde? Quando é X ou somatório lá, né? Você colocou um mais ali. É menos. Então, aqui vai ser somatório de J igual a 1 até infinito, de PJ menos 1, lambda J. Ok. Vou olhar para termos a partir de J igual a 2, que é para onde começa a fazer sentido ter uma relação de recorrência, né? Porque o meu objetivo é demonstrar uma relação de recorrência que pega os dois anteriores para calcular o próximo. Só que só tem dois anteriores a partir do 2, né? Então, eu vou pegar para J a partir de 2, que é quando todas essas séries passam a ter termos, né? Então, eu tenho que colecionar os termos de todas as séries. Então, eu vou ficar com J mais 1, PJ mais 1, menos 2xj, PJ, mais J menos 1, PJ menos 1. Isso tem que ser igual a XPJ menos PJ menos 1 de X. Se eu não tiver errado nenhuma conta. Professora, Oi. naquela última somatória ali, o J, ele começa de 1 ou de 2? De 1, porque o N começa de 0. Ah, tá. Então, eu começo aqui, ó. Então, o N começa de 0, então o J começa de 1. Aqui começava de 2, cadê? Aqui, né? Começava de 2 porque o N começava de 1. É isso? Aqui embaixo, né? Aqui começava de 2 porque o N começa de 1. Beleza. Então, agora é só colocar em evidência os termos... Professora, Oi. eu não entendi o que aconteceu nessa linha. Tipo, você tirou a somatória? Tá, deixa eu fazer mais devagar. Então, aqui vai ficar somatório, na verdade, tá, não vou colocar isso não, porque eu teria que fazer separado os termos 0 e 1, que não me interessa aqui, tá? Então, o que acontece nessa parte aqui da resolução por séries? Agora, a gente tem que colocar em evidência todos os termos, então eu vou ficar com aquele tanto de coisa multiplicando o lambda J, e esse somatório todo tem que ser 0.
Só que uma série só pode ser zero se o termo correspondente que multiplica cada potência de lambda for zero. Então, para essas séries, para essa coisa aqui ser igual, né, um lado ser igual ao outro, para cada grau, para cada lambda j, os coeficientes têm que ser iguais. Então, eu estou colocando em evidência tudo que tem lambda j de um lado e tudo que tem lambda j do outro. Tá? Mas para isso os índices das somatórias não deveriam ser iguais? Os índices não, o grau. Só que aí, para colocar em evidência todo mundo, eu só posso fazer isso a partir do termo j igual a 2, que é quando todas as séries passam a ter termos. Então, se eu fosse fazer isso, né, direitinho para todos os termos, eu teria que separar o zero, contar quais termos aparecem para j igual a 0, depois para j igual a 1, e aí sim, a partir do j igual a 2, eu posso colocar em evidência todo mundo. Só que eu não me interesso pelo que acontece com o j igual a 0 e 1, porque eu quero a relação de recorrência que começa a fazer sentido a partir do 2. Então, eu coloco em evidência a partir de j igual a 2. Por isso que eu coloquei o j igual a 2 aqui, tá vendo? Para j maior ou igual a 2, vale isso aqui. Porque eu coloquei todo mundo em evidência. Tá claro o que eu fiz? Mais perguntas até aqui? Ok, então agora é colocar em evidência aí essas coisas, tá? O que dá, simplificar o que dá. Então, vou ficar com J mais 1, PJ mais 1. Menos 2x. Peraí. X 2J menos 1. Acho que tem alguma coisa errada, tá? PJ de X. Deixa eu levar pro lado de lá, que é isso que eu quero no final das contas, né? Então, eu vou ficar com X 2J mais 1 PJ. E agora o termo que envolve o J menos 1, que é J menos J menos 1 menos... Que não era o que eu queria, não. Professora, Oi. você coloca o x em evidência, não ia ficar 2x, j menos 1? Peraí. 2xj. Peraí, só um minutinho. 2j mais 1x. Não, tá certo, só o último termo que tá errado. Então, vamos fazer com calma. Esse termo aqui tá certo. Por quê? Eu peguei esse cara e trouxe pro lado de cá. Então, ele vai vir com sinal de mais. Então, vai ficar x mais 2xj. Então, eu coloco o x em evidência, vai ficar 1 mais 2j. Tá? Agora, o último termo que não tá batendo com o que eu tinha feito ali. Então, aqui vai ficar... Não, tá certo sim. Então, agora, vamos ver esse último termo. Então, vai ficar menos j menos 1 do lado de cá, menos pj menos 1. Então, vamos fazer devagar. Então, vai ficar menos 1 desse termo aqui, menos j menos 1 desse termo aqui que eu passei pro lado de lá. Só que aí esse menos 1 aqui com o menos da frente fica mais 1, cancela com o menos 1 daqui.
E aí vai ficar J mais 1, PJ mais 1, X 2J mais 1, PJ de X, menos J, PJ menos 1 de X. Que é a relação que eu queria mostrar. Bom, então só recapitulando como é que a gente fez para provar isso. Pegamos de novo aquelas relações envolvendo as derivadas de G e chuchamos a série ali dentro para ver o que dá. Né? Então, depois de fazer todas essas contas, a gente chega a essa conclusão aqui. Tem várias outras relações de recorrência que eu não vou provar, tá? Mas todas são demonstradas de maneira semelhante. Pega uma relação que envolve a função G, joga a série ali dentro daquela relação e isso vai levar a essa relação para os PNs. Oi? Ficou um X em vez de um N, se comparasse com o anterior. Acho que um 2J mais 1, deve ter outro J. Peraí, deixa eu copiar aqui pra gente comparar. E na minha cabeça tinha dado certo, mas peraí. N mais 1, PN mais 1. Esse termo aqui, o primeiro deu certo. X, 2N mais 1, esse termo aqui deu igual. E esse aqui também. Ah, tá. Então aquilo ali é um X. É um X, é minha letra feia, tá? X. Desculpa. Realmente ficou igualzinho um N, mas é X. Perguntas? Antes então tem várias relações de recorrência. A gente provou a primeira. Eu vou escrever aqui só para vocês verem, né, como que é a cara dessas coisas. Obviamente, vocês não precisam decorar isso, tá? Esse linha é uma derivada, tá? Então, a gente provou essa primeira, todas as outras podem ser provadas de maneira semelhante. E existem várias maneiras de provar isso. Então, o Land faz por essa relação
dos polinômios de Legendre com a função geradora. Mas se vocês olharem, por exemplo, nas notas de aula do Barata, ele faz de outra forma completamente diferente. Ele faz derivando diretamente a partir da relação de Rodrigues. Então ele faz na ordem inversa. O que a gente fez? A gente fez a relação de Rodrigues primeiro, depois a gente usou todas aquelas coisas que a gente tinha para falar da função geradora, da relação dela com os polinômios, e usou isso para provar a relação de recorrência. O Barata faz o seguinte, ele usa a relação de Rodrigues para provar a relação de recorrência e depois usa a relação de recorrência para provar a relação dos polinômios de Legendre com a função geradora. Então ele faz em ordem inversa, dá para fazer isso também. Eu achei, inclusive, um pouco mais elegante do jeito que ele fez, mas eu não estudei super a fundo para ver se não tem mais alguma outra coisa que não está feita explicitamente lá, que talvez não seja tão bonito, né? Porque a gente fez um montão de conta. Mas eu acho que pelo jeito que ele faz, dá menos conta. Próxima vez que eu for dar esse curso, eu vou tentar fazer desse jeito para ver se economiza um pouco de sofrimento na hora de fazer esses cálculos, tá? Ok. Perguntas até aqui? Bom, então vamos para o último assunto, última conta do curso. Ok, então tem uma equação que aparece com bastante frequência, que é essa equação aqui. Essa equação, ela é chamada de equação de Legendre associada, tá? E existem vários motivos para ela ter esse nome, equação de Legendre associada. Porque ela tem várias ligações com a equação de Legendre. Uma delas é óbvia, que é o fato de que se eu fizer m igual a zero, a gente recupera a equação de Legendre. Aqui a anotação está um pouquinho diferente. Eu tinha usado o K, né, para falar no lugar daquele L ali, para falar da equação de Legendre, mas eu vou deixar o L de propósito, porque depois eu vou colocar um exemplo para vocês no Moodle. Não precisa de vocês olharem, não vai cair na prova, é só caso vocês queiram ver um lugar na física onde isso aqui se aplica, tá? Que é na solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Lá, esse L e esse M, eles surgem de dois lugares, né? Então, primeiro, esse L e esse M, eles surgem na hora da gente fazer a separação de variáveis. Vocês lembram que a gente fez separação de variáveis de equações que tinham tanto de variável? A equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, a gente tem uma equação diferencial parcial que envolve R, θ e φ, que são as coordenadas esféricas, né, espaciais, e o tempo. Então, a gente tem 4 variáveis. Então, a gente tem que fazer separação de variáveis 3 vezes. Então, a gente separa a parte espacial da parte temporal e depois a gente faz 2 separações de variáveis na parte espacial para separar o R do θ e depois do φ. Então, a gente vai ficar com 4 equações diferenciais ordinárias, uma para T, uma para R, uma para θ e uma para φ. Cada vez que a gente faz uma dessas separações de variáveis, a gente ganha uma constante de separação de variáveis, lembram disso? Então, a gente vai ficar com 3 constantes na separação de variáveis. Que é o N, que não apareceu aqui, que ele já está em algum outro lugar lá no meio da conta. O L e o M. Então, esse L e esse M são variáveis que vão aparecer na separação de variáveis. E, se vocês lembrarem lá da química do ensino médio,
Quando a gente vai dividir os elétrons nos orbitais lá, né? A gente tem 3 números que aparecem. O nível de energia, que é o N. Aí depois tem qual que é o orbital, se é S, se é P, se é D, não sei o que lá. E todas essas coisas estão relacionadas com o N. O N é o nível de energia. E o L e o M também estão relacionados com isso. São os orbitais onde essa coisa pode aparecer, tá? Então, vocês veem que essa equação e essas constantes que aparecem na separação de variáveis, elas têm uma interpretação direta. Aí, se vocês quiserem ver isso, eu vou deixar a resolução dessa equação de Schrödinger lá. Eu gostaria de fazer uma aula só sobre isso, mas não deu tempo, mas não é super importante para o curso, mas eu queria que vocês vissem isso como uma maneira de entender por que diabos nós estamos fazendo essas contas todas. É porque isso aparece em equações importantes para a física. Essa é uma delas. Ok, então a primeira relação é direta, porque se eu faço m igual a 0, eu recupero a equação de Legendre. Mas tem uma outra relação, que é a seguinte. Se eu pegar o polinômio de Legendre de ordem L e derivar essa coisa n vezes, multiplicar por 1 menos x2 antes, e derivar m vezes, eu obtenho uma solução para a equação de Legendre associada. Então, não só essa equação está relacionada com a equação de Legendre quando eu faço m igual a 0, mas ela também está relacionada com a equação de Legendre através das soluções. Então, eu sei que os polinômios de Legendre são soluções da equação de Legendre. Se eu pego esses polinômios e depois de multiplicar por 1 menos x ao quadrado, eu faço a derivada de ordem m, eu passo a ter uma solução para a equação de cima. Não é a única, mas é um tipo de solução importante, porque é ela que aparece como solução dessa equação, no caso que interessa para a gente, por exemplo, na solução da equação de Schrödinger. Oi? Exatamente, quem seria esse PL aí? É o polinômio de Legendre, Que que a gente estava vendo anteriormente, tá? Quem ele é, você tem que usar alguma daqueles métodos para calcular, né? Mas é um polinômio de Legendre que é a solução dessa equação com m igual a 0. Oi? Só para lembrar, eu tinha escrito que o problema de Legendre vai estar associado com esse L que já está Na equação, isso. Então, se eu fixo L, a solução polinomial é o polinômio de Legendre PL, tá? Professor, Oi? esse M é o mesmo M que está ali? O mesmo M. Ok. Então, última conta, a prova disso. Nem é tanta conta assim não, tá? É um pouco mais bonitinho do que as contas que a gente fez anteriormente. Antes disso, vocês lembram? Isso aqui, a gente normalmente vai usar essa notação aqui, tá? Vocês lembram lá em Química, lá no ensino médio, que quando a gente quando a gente estuda o átomo, aparecem os orbitais, que tem lá uns formatos esquisitos, né? Que tem uns balãozinhos assim, o primeiro é esférico, aí depois começa a aparecer uns balãozinhos esquisitos.
aqueles balãozinhos esquisitos vem daqui. Quem dita aquele formato são esses polinômios aqui, tá? Ok. Bom, então primeiro a gente vai fazer uma mudança de variáveis na equação para ela ficar um pouco mais simpática, tá? Peraí. Que eu tô fazendo merda. Tá errado isso aqui. Pronto, agora sim. Bom, então primeiro a gente vai fazer uma mudança de variáveis. Na equação. Então eu vou fazer a mudança de variáveis y de x igual a 1 menos x ao quadrado elevado a m sobre 2, u. Ok, então eu vou calcular as duas derivadas de y aqui e substituir essa coisa na equação. Então, y' de x é regra do produto aqui, né? Então, vai ficar a derivada do primeiro, que é m sobre 2, 1 menos x ao quadrado, m sobre 2 menos 1, vezes 2x, u de x, mais 1 menos x ao quadrado elevado a m sobre 2, u. E agora a derivada segunda disso aqui, né? Então, vai ficar a derivada... Oi. Ulinha. Obrigada. Isso. Hã? Oi. Tem o menos. Eu tô ansiosa pra acabar, gente. Desculpa, me perdi. O que é o y? O que é o u? Eu inventei o u da minha cabeça, tendo essa relação com o y. O y é a função original da equação, tá? Da EDO, que a gente quer encontrar. E o u eu inventei tendo essa relação, porque assim eu sei que eu vou chegar na forma que é mais fácil de fazer a conta. E o y vai ser a solução. O y é a solução da equação. E aí, o que eu vou fazer? Fazendo essa transformação, eu vou ficar com uma equação para u, que é mais fácil de manipular do que a equação para y. Essa é a ideia. Tá? Ok. Então, agora o y duas linhas, eu vou ficar com... agora vai ficar m sobre 2. Já pode cortar o 2, né? Então, vai ficar x, m sobre 2 menos 1, 1 menos x ao quadrado, m sobre 2 menos 2, vezes 2x de novo, né? U.
Agora eu vou ficar com dois termos que envolvem aquela derivada vezes o linha. Então, eu vou ficar com menos 2m, 1 menos x ao quadrado, m sobre 2 menos 1, com o x, né? O linha, mais 1 menos x ao quadrado, m sobre 2, o duas linhas. Agora, a gente tem que substituir isso tudo na equação, para ver o que vai dar. Tem que dar uma equação um pouco mais bonita. Vamos ver se eu não errei em nenhuma conta. Então, eu vou ficar com 1 menos x ao quadrado vezes y duas linhas, que é essa coisa toda maravilhosa aqui. Dois x ao quadrado m 1 menos x ao quadrado, m sobre 2 menos 2, m sobre 2 menos 1, o de x. Professora, Oi, nesse duas linhas, aquele x antes do 2x é um vezes? Ou é um vezes. Tá bom. Menos 2xm, 1 menos x ao quadrado, m sobre 2 menos 1, o linha, mais 1 menos x ao quadrado, m sobre 2, o duas linhas, menos 2x, y', então vai ficar menos mx 1 menos x ao quadrado, m sobre 2 menos 1, o de x, mais 1 menos x ao quadrado, m sobre 2, o linha, mais L mais 1, menos m ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado, 1 menos x ao quadrado, m sobre 2, u. Agora a gente precisa colocar em evidência tudo que tem o linha, tudo que tem o duas linhas, tudo que tem o linha, tudo que tem o u. Então, vamos começar com o duas linhas. O que tem o duas linhas só tem um termo, né? Que é... Nossa Senhora. Vamos lá. Aquele primeiro com esse aqui, né? Então, vai ficar 1 menos x ao quadrado elevado a m sobre 2 mais 1.
Agora o que tem o linha, que é um dos... Os próximos dois são terríveis. Vamos lá. Vamos contabilizar agora os termos que tem o linha. Então, eu tenho esse. Eu tenho esse. Só, né? Lembrando que esse primeiro aqui está multiplicado por 1 menos x ao quadrado. E esse aqui está multiplicado por menos 2x. Então, eu vou ficar com menos 2xm, 1 menos x ao quadrado, m sobre 2, o linha, menos 2x, 1 menos x ao quadrado, m sobre 2. Talvez seja isso. Mais u. Então, agora os termos que tem o U são esse aqui, e esse aqui, e esse aqui. Mas, peraí. Tá. Vamos devagar. Tô querendo cancelar as coisas aqui, porque eu tô ansiosa pra acabar logo essa conta. Então, aqui vai ficar 1 menos x ao quadrado, m sobre 2 menos 1, vezes essas coisas que aparecem antes. Então, vai ficar 2x ao quadrado, m sobre 2 menos 1, 1 menos x ao quadrado, m sobre 2 menos 1, o segundo termo é menos 2x ao quadrado, m, 1 menos x ao quadrado, m sobre 2 menos 1, mais, né, aqui. E por último, esse termo aqui que é mais L mais 1. Menos x ao quadrado elevado a m sobre 2. Menos m ao quadrado 1 menos x ao quadrado m sobre 2 menos 1. Isso tudo tem que ser z. Que beleza. Ó, agora tem um termo 1 menos x ao quadrado elevado a m sobre 2 menos 1, que aparece em todos os termos. Então, agora a gente pode cancelar ele. Nesse primeiro termo do 1, não era m sobre 2 menos 2? Não, 1 menos x ao quadrado elevado. Peraí, que tem 99,9% de chance de estar errado, tá? Então, qual termo? O primeiro termo do 1 Esse aqui. Tá. aí é 1 menos x ao quadrado elevado. Vamos ver de onde ele veio. Ele veio daqui, né? Ah, tá. É porque tá multiplicando aqui de fora.
Tá bom, então, esse termo aqui, ele está multiplicando todos os termos. Todo mundo tem um fator desse tipo. Então, eu posso cancelar esse treco. Deveria cancelar mais, então acho que tem coisa errada, tá? Mas vamos lá. Então, vai ficar o duas linhas 1 menos x ao quadrado, que são os dois termos que ficam faltando para dar o m sobre 2 menos 1. Agora, no linha, vai sobrar 1 menos x ao quadrado. Vai ficar menos 2x. M mais 1. 1 menos x ao quadrado. Mais. Agora, o que tem o U? O U é o mais feio de todos. Então, vai ficar 2x ao quadrado m. M sobre 2 menos 1. Mais 2x ao quadrado m. Mais L mais 1. É 1 menos x ao quadrado. Menos m ao quadrado. Agora, vamos ver desse termo aqui o que vai sobrar, tá? Esse menos 1 aqui, cancela com esse 2x ao quadrado m, porque esse menos 1 está multiplicando pelo 2x ao quadrado m. Então, só esse pedacinho aqui vai ficar 2x ao quadrado m vezes m sobre 2, mais L mais 1, 1 menos x ao quadrado, menos m ao quadrado. Ok, tá quase com cara de que vai dar certo. Esse termo aqui já tá certo, tá faltando só esse aqui com m, tá? Então, isso aqui vai dar x ao quadrado, m ao quadrado, menos m ao quadrado, que vai dar m ao quadrado, x ao quadrado menos 1, que tá errado. Esse termo aqui tá faltando um m. Oi. Eu só não disse aqui embaixo, depois do igual rosa. É um Ah. X ou é um vezes? Aqui é um... Oh, gente, que desastre. É um vezes. Tá faltando um termo que é menos m vezes u. Mas
Vou deixar assim por enquanto, depois eu volto aqui para achar, porque a aula tá acabando. Então, isso aqui deveria ser L mais 1, 1 menos x ao quadrado, mais M mais 1, 1 menos x ao quadrado. Tá errado isso aqui, tá? Tem que achar onde que eu errei ali. Mas eu não vou fazer isso agora, depois eu volto e conto pra vocês onde que estava o problema. Então, se a gente juntar todas essas coisas agora, a gente vai ficar com, supondo que eu tivesse acertado a conta, 1 menos x ao quadrado, o duas linhas, menos 2m mais 1 x, 1 menos x ao quadrado, o linha, mais L mais 1, mais M mais 1, 1 menos x ao quadrado, U. Esse pedaço aqui ficou errado na minha conta, tá? Tá faltando esse termo M. O termo menos, aqui é menos. Esse termo M ao quadrado apareceu, o termo M não. Então, tem alguma coisa errada na minha conta. Bom, a gente pode cancelar um termo 1 menos x ao quadrado aqui. Vai ficar 1 menos x ao quadrado, o duas linhas, menos 2m mais 1 x, o linha, mais L mais 1, menos M mais 1, U. Oi. Eu preferia se tiver a equação inteira por 1 menos x quadrado. Isso. Então, na frente do U, duas linhas, continua aparecendo o 1 menos x quadrado. É porque lá era ao quadrado. Ah, você contou bastante. Professora, Oi. ali dentro do colchete, na segunda linha, é L vezes L mais 1? Isso. O que é aquele traço? Isso aqui? Fecha onde? Fecha aqui, ó. Não. Na última linha. Aqui também. Aqui tem um a mais. Tá bom. Então, meu dever de casa é descobrir onde que eu errei aqui e contar pra vocês depois, tá? Não vou fazer isso agora. Primeiro que ninguém tá entendendo nada a essa altura do campeonato e segundo que eu não vou achar. Mas tá bom. Então, a gente finge que a gente acertou a conta e a gente chegou nessa equação aqui, tá? Quase. E agora, vamos mostrar que essa derivada aqui é a solução dessa equação aí de cima. Essa parte não é difícil de fazer, tá? Então, a parte mais horrorosa da conta a gente já fez errado, mas fez, que é essa aqui. E agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Então, eu vou pegar essa equação. Para provar isso, eu vou derivar essa equação m vezes ou melhor, deixa eu mudar isso aqui. Eu vou derivar
m vezes a equação de Legendre, não é aquela equação de cima. Então, a equação de Legendre para o polinômio PL é a seguinte. Então, eu vou derivar m vezes essa equação aqui. Então, eu vou ficar com a derivada m vezes de 1 menos x ao quadrado PL duas linhas, menos derivada m vezes de x PL, derivada enésima de PL. Agora, vamos relembrar da regra de Leibniz. Que a derivada é de ordem m de um produto somatório em K, M escolhe K, derivada de ordem K de U, derivada N menos K de V. Então, eu vou aplicar essa regra de Leibniz nesses dois termos aqui, com a sorte de que a gente tem um polinômio de grau 1 e um polinômio de grau 0, de grau 2. Então, eu só vou fazer derivada até o grau do polinômio, porque depois, a partir dali, dá 0. Então, eu vou ficar com isso aqui, pela regra de Leibniz, vai ser m escolhe 0. Derivada de ordem m da derivada segunda, dessa coisa aqui, mais m escolhe 1, derivada primeira desse cara, derivada primeira da derivada segunda, derivada m menos 1 da derivada segunda, e depois m escolhe 2 de derivada segunda do polinômio, derivada mésima de PL. Tá claro o que eu tô fazendo? Regra de Leibniz nessa coisa aqui, tá? A partir daqui eu não preciso calcular mais, porque essas derivadas do polinômio vão dar 0. E a mesma coisa de xPL. Isso aqui vai ser m escolhe 0. X derivada m mais 1 de PL, mais m escolhe 1, vezes derivada mésima de PL. Agora, eu vou substituir isso tudo aqui. E essa é a última conta. Última. Então, vamos lá. Vai ficar
M escolhe 0, que é M fatorial, 0 fatorial, M fatorial. Menos x ao quadrado essa derivada aqui, mais esse termo aqui, m fatorial, m menos 1 fatorial, 1 fatorial, menos 2x, essa derivada. E esse termo aqui agora, m fatorial, m menos 2 fatorial, 2 fatorial, derivada mésima de PL. Então, esse é o termo da... Peraí. Esse é o termo da... Esse termo aqui, né? Então, esse aqui já foi. Agora, a gente tem menos 2 vezes esse termo aqui. Então, vai ficar menos 2. M fatorial, 0 fatorial, x derivada de PL, menos 2, m fatorial, m menos 1 fatorial, 1 fatorial, derivada mésima de PL. E o último termo, que é L, isso tudo é 0. E pronto, agora a gente tem que enxergar aqui o que são esses termos, né? Cancelar o que tiver que cancelar, para ver o que vai dar. Então, esse primeiro termo aqui, essa constante vai dar 1, né? Porque dá m fatorial sobre m fatorial. Então, é 1 menos x ao quadrado, derivada de ordem m mais 2, de PL. Esse termo aqui vai dar m menos 1 fatorial, dividido por m menos 1 fatorial. Então, dá m. Então, vai dar menos 2xm derivada de ordem m mais 1 de PL. E esse termo aqui, por conta semelhante, vai dar m mais 1 dividido por 2. Então, vai dar m mais 1 dividido por 2, derivada mésima de PL. Menos 1, menos 1, menos 1. Menos 2, x derivada m mais 1 de PL,
menos 2m, derivada mésima de PL, que é esse termo aqui, né? Aqui é m menos 1, né? E aqui, mais L mais 1 de PL. Tudo isso tem que ser zero. Então, isso aqui agora vai dar 1 menos x ao quadrado, derivada mésima de PL, duas linhas, menos 2xm mais 1 derivada mésima de PL, linha, mais L mais 1, agora o termo que tem o PL, né? M vezes N menos 1. De novo, tem alguma coisa errada. Oi. Onde? Peraí que eu nem lembro aqui. Não, é isso aqui. Tava errado. Peraí. Menos 2. Ah, já sei. Aqui tinha um menos 2 multiplicando esse termo aqui também, né? Não. Nossa, eu não faço a menor ideia do que está acontecendo aqui. Então, aqui deveria aparecer M menos M mais 1. Esse termo apareceu e, de novo, esse termo aqui não apareceu. Então, eu estou fazendo uma conta errada exatamente no mesmo lugar as duas vezes. Tá. Então, essa parte aqui já acabou a aula, né? E eu não consegui terminar. Tá errado. E aí, eu tenho que descobrir por quê. Tá. Supondo que eu tivesse feito a conta certa, isso aqui mostra que dm dxm PL satisfaz a equação que a gente obteve para U. Só que a equação para U a gente obteve fazendo mudança de variáveis na equação de Legendre associada. Então, o y é 1 menos x ao quadrado elevado a m sobre 2 U, que nesse caso aqui vai ser 1 menos x ao quadrado sobre m sobre 2
derivada em relação a M de PL, tem que satisfazer a equação para Y, que é a equação de Legendre associada. O que mostra que essa coisa aqui satisfaz a equação de Legendre associada. Então, essa coisa aqui a gente chama de PLM. São chamadas funções de Legendre associadas. Em alguns lugares, vocês vão ver o nome polinômios de Legendre associados, tá? Mas esse nome não é bom, porque nem sempre essas funções são polinômios. Não vou fazer, obviamente, porque já acabou a aula, mas lá no Land ele mostra, por exemplo, aqui as primeiras funções de Legendre associadas. Algumas delas são de fato polinômio, mas nem todas. Essas aqui, por exemplo, não são polinômios. Então, esse nome polinômios associados não é bom, tá? São funções que podem envolver essa raiz aí. E eu vou colocar lá no Moodle para vocês a resolução da equação de Schrödinger, só se vocês quiserem ver um exemplo dessas coisas aparecendo em física. Não vai cair na prova, é só curiosidade para quem quiser ver. E eu vou colocar no Moodle essa conta certa, assim que eu conseguir fazer ela certa, tá? Ficou faltando dois detalhes. Na mudança de variáveis de y para u ficou faltando um termo. E na derivada mésima da equação de Legendre também ficou faltando um termo. Depois eu vou sentar e descobrir o que ficou faltando e aviso vocês assim que tiver lá. Vocês não vão precisar fazer essas contas, tá? Isso aí é o tipo de conta que a gente faz uma vez na vida e nunca mais. A não ser que você tenha que dar aula da coisa que você passa o resto da vida fazendo a mesma conta. Mas, não, pelo menos por enquanto, vocês não precisam preocupar com isso. Bom, pessoal, encerramos por aqui a matéria. Temos a aula de dúvida na quinta, a prova na segunda e a substitutiva na quinta. Lembrando que a substitutiva é aberta, qualquer um que quiser fazer pode fazer para melhorar a nota e vai ficar a nota maior. Então, se você vier fazer a sub e for mal, eu não vou substituir sua nota por uma nota pior, tá?